Bom dia, turma. Então, dando seguimento a essa terceira aula aí sobre termoquímica, nós vamos verificar agora os casos especiais de entalpia e fazer alguns exercícios. Então, na aula anterior a gente já viu, né, como escrever a fórmula desses casos especiais de entalpia. Então, tem entalpia padrão de formação, que você pega a substância simples no seu estado alotrópico mais estável para formar o teu produto, né? Então ele vai dar lá, né? Entalpia padrão de formação. A entalpia de formação corresponde à variação de entalpia para a reação que forma um mol de uma substância com base em seus elementos, com todas as substâncias no estado padrão. Então observe o seguinte, pessoal. Existe uma tabela com várias substâncias aqui, ó. Tem metano, tem etino, tem eteno, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, ácido sulfídrico, ácido fluorídrico, enfim, tem todos os compostos aqui e tem a sua, isso aí está na apostila de vocês, e tem a sua, o seu valor da energia padrão de formação. Tudo bem? Claro, não precisa memorizar isso. O exercício tem que trazer. Mais adiante nós vamos ver casos específicos de exercícios que nós vamos ter que pegar essas informações. Então, entalpia padrão de combustão, lembrando vocês que você pega a substância, faz reagir com oxigênio e os produtos formados são gás carbônico e água. Na combustão, o ΔH sempre vai dar negativo, porque é queima. Combustão é queima, ok? Entalpia padrão de combustão. Então, pessoal, eu peço a gentileza de vocês abrirem a apostila na página 17. O estudo que foi dirigido até agora, nessas 3 aulas dessa semana, foram todos até da página inicial da apostila até a página 17. Tá? Então vejam aqui, turma. A tabela apresenta entalpias de combustão para diferentes substâncias frequentemente utilizados como combustíveis. Então a gente tem o metano, o gás metano, a gente tem propano e butano, aqui ó, propano e butano são o gás de cozinha. E a gente tem o C8H18, que é a gasolina, tá? Tem aqui o metanol, que por um determinado tempo foi usado como combustível até na Fórmula 1, né? Uma substância extremamente tóxica que tem uma combustão muito rápida e invisível, o que é pior, você não vê quando ela está queimando. E o etanol. No Brasil se usa gasolina, etanol, né? Além de óleo diesel. Aí aqui estão as entalpias de combustão, ou seja, na queima de 1 mol desses combustíveis, você tem a liberação dessa quantidade de quilojoules por mol. Então, com base nessas informações, resolva as seguintes questões. Represente as equações termoquímicas das reações de combustão para cada combustível. Turma, não vai dar para mim fazer todos, mas falaram para vocês equação, deixa eu marcar aqui, ó, equações termoquímicas das reações de combustão. Vamos relembrar lá? Combustão, o que que é, pessoal? Você vai pegar esse combustível aqui e vai colocar ele para reagir com oxigênio, com O2. Quem que vai ser o produto? De substância orgânica, ou seja, substância que tem carbono em sua estrutura, hidrogênio e oxigênio, o produto sempre será gás carbônico e água. Então eu vou começar aqui pelo CH4, por esse composto aqui, ó. Tá? Vamos começar por esse composto. O metano. Então, eu vou escrever a reação química, a equação química. Treinem isso no caderno, tá? Metano, combustão, reage com o oxigênio, forma água e gás carbônico. Lembrando que tem 3 tipos de reações químicas que a gente tem que saber. A entalpia padrão de formação, que você pega as substâncias simples e forma a molécula que ele quer. A entalpia de combustão, que você vai pegar a molécula que ele quer queimar, vai reagir com oxigênio, e se é uma molécula orgânica que tenha carbono e hidrogênio, vai dar água e gás carbônico como produto. E a deneutralização, que é a reação ácido-base. Bom, pessoal, tem que balancear isso aqui, ó. Tem um carbono aqui,
Vou fazer o balanceamento, 1 e 1 carbono. Quando eu coloquei esse 1 aqui, eu determinei o número de hidrogênios. Tem que ter 4 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu vou colocar aqui na frente? Vou colocar 2, tá? Número de oxigênios. Tem 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui, são 4. Tem que colocar, fazer o balanceamento para 2, tá? Escrevi a primeira equação. Se vocês quiserem, eu não coloquei, acabei esquecendo, peço desculpa. Vocês podem colocar aqui do lado, ΔH igual a esse valor aqui, ó, menos 890. Então, na combustão de 1 mol de metano, libera menos 890 kJ. Por que quilojoules por mol? Nós estamos representando a combustão de 1 mol de metano. Eu peguei aqui, pessoal, o butano, que é um dos componentes do gás de cozinha, o C4H10. Fazer o balanceamento. Tem 4 carbonos. Aqui, antes da seta, né, tem que ter 4 carbonos lá. Vou colocar o 4 aqui e vou colocar o 1 aqui. Tá? O carbono está balanceado. Quando eu coloquei esse 1, eu determino o número de hidrogênios. Tem 10 hidrogênios antes da seta, tem que ter 10 hidrogênios depois. Eu vou colocar aqui um 5. Então, 5 vezes 2, hidrogênio tem 10. E daí a gente vai contar os oxigênios. 4 vezes 2, 8, mais 5 dá 13. Como tem O2 aqui, eu vou ter que colocar um valor em fração, né? Então aqui no caso vão ter 13 oxigênios nos produtos, tem que ter 13 aqui. Que número que multiplicado por que número que multiplicado por 2 vai dar 13? É 6,5. Vocês podem colocar o número quebrado ou podem colocar assim, 13 sobre 2, tá? Próximo. Vou pegar o etanol, esse último aqui, ó. Então o etanol, forma líquida, vai reagir com o oxigênio. Olhem que o etanol tem um oxigênio aqui, tem que tomar cuidado na hora de fazer o balanceamento. Vamos começar sempre, né, nesse caso aí de combustão, a gente sempre começa pelo carbono. Então, tem 2 carbonos aqui, tem 1 carbono aqui, eu vou fazer o balanceamento, vou deixar 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Determina o número de hidrogênios. Ó, tem 5 hidrogênios, mas tem um hidrogênio aqui, ó, que o etanol, vocês vão aprender no 3º ano, que ele leva a hidroxila. Então, esse hidrogênio aqui, mais 5, vão ser 6 hidrogênios no total. Então tem que ter 6 hidrogênios aqui. Que número multiplicado por 2 vai ser igual a 6? 3. E daí, né, 4 oxigênios, mais 3 são 7. Aqui tem um oxigênio, aqui faltou 6. Eu vou pegar e colocar o 3 aqui. Então eu coloquei aqui, né, pessoal, do metano, do primeiro, do butano, desse aqui, e do etanol. Vocês, por favor, façam lá na apostila de vocês os outros 3 que faltam. Eu não tenho tempo aqui para fazer todos. Tá, tudo bem? Além de produzir o mínimo possível de poluição, a escolha de um combustível depende da quantidade de calor fornecida. Entre os combustíveis citados na tabela, qual libera a maior quantidade de calor por mol consumido? É só olhar aqui. Por mol consumido, qual que libera a maior quantidade de calor? Né? Vai ser a gasolina, C8H18. E por grama? Então aqui eu vou fazer um cálculo, vocês vão ter que fazer os demais cálculos. Eu vou fazer do metano, do primeiro, daí vocês vão seguir a ordem. Mas é uma regrinha de 3 simples. Então como que a gente vai fazer? Vai colocar a equação química, né, do metano, tá? Já coloquei aqui o ΔH igual a menos 890 kJ por mol. Ok, pessoal? Então, escrevi a reação de combustão, ΔH igual a menos 890 kJ/mol. E vamos fazer a regrinha de 3. Como é por grama, né? Pessoal, nós vamos ter que encontrar 1 mol tem quantos gramas de metano. Então, eu acho aqui, ó, pelo cálculo da massa molar. A massa molar do metano, 16 gramas mol, eu vou colocar lá. Então, 16 gramas mol, 16 gramas que está contido em 1 mol de metano, vão liberar menos 890 quilojoules por mol, né? Quilojoules, menos 890 quilojoules. Ele quer saber por grama desses combustíveis. Então, 1 grama
vai liberar X. Fazendo o cálculo, né, 16 vezes X igual a 1 vezes 890. Então, X, né, ou seja, 1 grama de metano vai liberar menos 55,6 kJ por grama. Tá? Os outros exercícios vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão calcular a massa molar do composto aqui, vai estar para o valor indicado aqui, né? 1 grama vai estar para X. Façam todos os cálculos lá e encontrem aí e respondam a questão. Letra C. Determine a quantidade de matéria de etanol a ser queimada para liberar 342 kJ de energia. Lembrando, ó, da tabela lá do exercício ainda. O etanol tem essa fórmula, ele libera menos 1.368 kJ. Então, 1 mol de etanol libera 1.368 kJ. 342 kJ vai liberar X. Fazendo o cálculo, vai ser preciso queimar 0,25 mol de etanol para liberar esse valor de energia. Tá, pessoal? Regrinha de 3. Aqui. Determine a quantidade de energia liberada na queima de 32,4 kg de gasolina. Isso aqui é um tanque de gasolina de 40 litros. Tá? De um carro popular, de um carro pequeno. Cujo componente principal é o octano. Então ele quer saber aí 32,4 kg de gasolina, que dá uns 40 litros de gasolina mais ou menos. Qual que é a quantidade de energia liberada? Pegando lá na tabela, ó, pessoal. O octano estava lá na tabela do slide anterior, mas aí vocês estão vendo na apostila de vocês. A queima de 1 mol de octano, se vocês fizeram também a equação de combustão, vai liberar menos 5.471 kJ por mol. A massa molar do octano, eu vou calcular aqui, ó. Aquela coisa, né, pessoal? Carbono, massa 12 vezes 8 carbonos da molécula, 96, enfim. Faz o cálculo da massa molar, a gente vai achar 114 gramas. 1 mol de octano tem 114 gramas, que vão liberar menos 5.471. Ele quer saber 32,4 quilos, que são quantos gramas? 32.400 gramas. Então, 114 gramas libera menos 5.471. 32.400 gramas vão liberar X. Né? Tá aí, ó. Que ele colocou em notação e fez o cálculo, né? O valor aí que ele chegou foi de 1,5 vezes 10 elevado a sexta quilojoules de energia. Regrinha de 3, né? 114 gramas, que tem 1 mol, libera 5.471. Da onde pegou? Pegou da tabela lá que ele informou. 32,4 quilos, ele transformou em gramas, está para X o valor do resultado. Calcule a massa do etanol necessária para gerar a mesma quantidade de calor liberado na queima de 1 mol de octano. Bom, pessoal, 1 mol de octano libera 5.471 kJ. Se vocês observaram, 46 gramas de etanol, que é isso aqui, ó, tá? 1 mol de etanol, se eu achar a massa molar dele, vai dar 46 gramas. Se eu somar aqui carbono, 12 vezes 2, hidrogênio, 1 vezes 6, mais oxigênio, vai dar 46 gramas de etanol. Eles vão liberar 1.368 kJ. 1 mol tem 46 gramas, que vão liberar 1.368 kJ. 5.471 kJ vai estar para X. Então, a massa de etanol vai ser de 183,9, quase 184 gramas de etanol. Percebam o seguinte, 114 gramas de gasolina liberam a mesma quantidade que 184 gramas de etanol. Ok?